Se você caminhasse pelas ruas de Roma no meio do século II durante o reinado dos bons imperadores como Antonino Pio ou Marco Aurélio, veria o auge da civilização humana. A Pax Romana reinava. As estradas eram seguras, os aquedutos traziam água fresca e os deuses pareciam sorrir para o império. Era uma era de ouro. Mas, nas sombras dessa sociedade brilhante, existia um grupo que era visto como um câncer, uma superstição estrangeira, obstinada e perigosa. Eles eram chamados de cristianoi, e, para a surpresa de muitos hoje, eles eram odiados. Não apenas desaprovados, odiados. O historiador romano Tácito os chamou de inimigos da raça humana. Mas por quê? Porque um império que tolerava centenas de deuses e cultos diferentes perseguiu com tanta fúria os seguidores de um carpinteiro judeu. A resposta não é simples. Não era apenas crueldade gratuita, era um choque de universos. Para entender os apologistas, os advogados da fé que conheceremos nesta temporada, precisamos primeiro entender a acusação. E a acusação contra os cristãos era tripla e terrível. A primeira acusação, e talvez a mais estranha aos nossos ouvidos, era a de ateísmo. Para um romano, religião não era uma questão de crença pessoal ou sentimentos no coração. Religião era um contrato cívico. Os deuses protegiam Roma, garantiam as colheitas e as vitórias militares. Em troca, Roma lhes oferecia sacrifícios públicos. Era a Pax Deorum, a paz dos deuses. Quando os cristãos se recusavam a queimar incenso diante da estátua de Júpiter ou do imperador, eles não estavam apenas expressando uma preferência religiosa. Aos olhos de seus vizinhos, eles estavam rompendo o contrato. Eles estavam colocando o império em risco. Se os deuses ficassem zangados e mandassem uma peste ou uma invasão bárbara, a culpa seria desses ateus que se recusavam a honrar o divino. O filósofo Celso, um dos maiores críticos do cristianismo no século II, zombava deles dizendo: eles não têm templos, não têm altares, não têm imagens. Que tipo de religião é essa que se esconde no escuro? A segunda acusação era ainda mais sombria: canibalismo e incesto. O cristianismo era uma religião de portas fechadas. Diferente dos sacrifícios pagãos feitos a céu aberto, a Eucaristia era celebrada em casas privadas, longe dos olhos dos não iniciados. E o sigilo gera monstros na imaginação popular. Os vizinhos ouviam fragmentos. Ouviam que os cristãos se reuniam para uma festa de amor, ou ágape. Ouviam que eles chamavam uns aos outros de irmão e irmã e trocavam o beijo da paz. E, o mais aterrorizante, ouviam que eles comiam a carne e bebiam o sangue de um filho. A fofoca se espalhou como fogo. Os cristãos sacrificavam bebês em rituais secretos, cobriam-nos de farinha e os devoravam. Eram acusados de banquetes de Tiestes e relações edipianas, referências aos mitos gregos mais horrorosos de canibalismo e incesto. A terceira acusação era a de ódio à humanidade. Os cristãos não iam aos jogos de gladiadores. Eles não participavam dos festivais públicos, que eram sempre cheios de rituais pagãos e imoralidade. Eles criticavam o teatro, a moda, os costumes. Eles se separavam. Para um romano sociável, isso soava como misantropia. Por que eles se acham melhores que nós? Por que não podem conviver? Essa separação social gerava um ressentimento profundo. Foi neste caldeirão de suspeita, calúnia e violência intelectual que a igreja se viu encurralada. Os mártires, como Inácio e Policarpo, responderam com o sangue. Eles provaram que a fé valia a pena morrer. Mas agora uma nova pergunta surgia. A fé valia a pena viver? Ela fazia sentido? Não bastava mais apenas morrer bravamente. Alguém precisava explicar. Alguém precisava escrever ao imperador e dizer: nós não somos canibais, nós não somos ateus. Na verdade, nós somos os melhores cidadãos do seu império, e o nosso Deus é a razão que os seus filósofos tanto procuram. Era a hora da igreja parar de apenas se esconder nas catacumbas e começar a entrar na ágora. Era a hora de usar a filosofia grega para defender a revelação hebraica. Era a hora dos apologistas. E a primeira voz que ouviremos, vinda das sombras desse ódio, é o de um documento anônimo, mas brilhante, conhecido como a Carta a Diogneto. As acusações de canibalismo e incesto eram o combustível da plebe, o motivo pelo qual a multidão gritava por sangue no Coliseu. Mas o Império Romano não era governado pela plebe, era governado pela lei. E para entender a profundidade da crise, precisamos olhar para a mente dos burocratas e imperadores.
Existe um documento fascinante do ano 112 depois de Cristo, uma troca de cartas entre Plínio Jovem, governador da Bitínia, uma província na atual Turquia, e o imperador Trajano. Plínio estava confuso. Ele era um administrador eficiente, mas os templos pagãos estavam ficando vazios e os vendedores de carne para sacrifício estavam falindo. O motivo? Esses cristãos. Plínio começou a prendê-los, mas não sabia exatamente qual era o crime. Ele escreve ao imperador perguntando: eu devo puni-los pelo nome de cristão, mesmo que não tenham cometido crimes, ou apenas pelos crimes associados ao nome? Em outras palavras, ser cristão já é por si só um crime capital? A resposta de Trajano definiu a política romana por mais de um século. Ele disse: não devem ser caçados ativamente, mas, se forem denunciados e condenados, devem ser punidos. Porém, se alguém negar ser cristão e provar isso adorando nossos deuses, deve ser perdoado. Essa política criou uma situação aterrorizante. O cristianismo não era apenas uma religião ilegal, eram crimes nominis, um crime do nome. Você não precisava roubar ou matar, bastava ser. A prova da inocência era simples: jogue um pouco de incenso no fogo diante da estátua de César. Se recusasse, morria. Isso nos leva a um dos maiores paradoxos da história. Os imperadores que mais perseguiram a igreja no século II não foram os loucos depravados como Nero ou Calígula. Foram os bons imperadores, homens cultos, estoicos, filósofos. O maior exemplo é Marco Aurélio. Marco Aurélio é até hoje admirado por suas meditações. Ele era um homem de disciplina, dever e razão. E, no entanto, foi sob o seu reinado que ocorreram massacres brutais, como os de Lyon e Vienne, onde mártires como Blandina foram torturadas até a morte. Como um filósofo estoico pôde autorizar isso? A resposta é que para Marco Aurélio o cristianismo era uma forma de obstinação. O estoicismo ensinava o autocontrole e a submissão racional ao destino. Quando ele via cristãos correndo para a morte, ele não via coragem, ele via fanatismo irracional, uma teatralidade vulgar que ofendia sua sensibilidade romana. Para ele, recusar-se a obedecer a uma ordem simples do Estado não era santidade, era anarquia. A perseguição, portanto, vinha de cima, como política de Estado, e de baixo, como ódio popular. E nas ruas, esse ódio assumia formas de zombaria cruel. Nas ruínas do Palatino, em Roma, arqueólogos encontraram um grafite rabiscado na parede de um alojamento de escravos, datado do século II ou III. É um desenho tosco. Mostra um homem com cabeça de burro crucificado em uma cruz. Ao lado, um jovem levanta a mão em adoração. E a inscrição em grego mal escrito diz: Alexamenos sebete theon. Alexamenos adora o seu Deus. Esta é a representação visual mais antiga da crucificação que temos, e é uma blasfêmia. Para o romano médio, a ideia de adorar um criminoso crucificado era tão absurda, tão ridícula, que só poderia ser comparada a adorar um jumento. A cruz, que para nós é símbolo de glória, para eles era símbolo de vergonha suprema. Era a punição reservada para escravos e rebeldes. Dizer que o Deus do universo havia morrido numa cruz não era apenas uma heresia religiosa, era uma piada de mau gosto. Imagine ser Alexamenos. Imagine ser um cristão adolescente na escola ou um comerciante no fórum, cercado por essa cultura de desprezo intelectual e ameaça física. Os cristãos estavam encurralados. Eles tinham a verdade, mas o mundo via apenas loucura. Eles tinham o amor, mas o mundo via apenas ódio. Como quebrar esse ciclo? Como fazer com que um imperador filósofo como Marco Aurélio ou um vizinho zombeteiro parassem para ouvir? O martírio era poderoso, sim. Ele provava a sinceridade, mas não explicava a doutrina. O sangue dos mártires era a semente, mas a semente precisava de solo intelectual para crescer. Era necessário mudar a narrativa. Era necessário mostrar que o cristianismo não era uma superstição oriental, mas a verdadeira herdeira da filosofia grega. Que Moisés era mais antigo que Platão, que Jesus não era um mágico criminoso, mas o Logos, a razão divina que sustenta o cosmos. Foi neste momento de crise máxima que Deus levantou uma nova geração. Homens que não largaram seus livros quando se converteram.
homens que usaram a pena como espada. No próximo e último bloco deste episódio, veremos o surgimento dessa nova arma, a apologia. E descobriremos como um documento anônimo e genial, a Carta a Diogneto, virou o jogo ao descrever os cristãos não como inimigos, mas como a alma do mundo. O cenário parecia impossível. De um lado, a plebe gritava canibais e incestuosos. Do outro, a elite intelectual, como Marco Aurélio e Celso, olhava com desprezo para o que consideravam uma superstição bárbara. A igreja estava cercada. O muro de incompreensão parecia intransponível. Como responder a um mundo que te odeia sem motivo? Foi nesse momento de escuridão que surgiu um documento extraordinário. Não sabemos quem o escreveu. O autor se identifica apenas como Matetes, um discípulo. E ele escreve para um tal de Diogneto, um pagão culto e curioso que havia perguntado: quem é esse Deus em quem os cristãos confiam? E por que eles desprezam a morte? A resposta, conhecida hoje como a Carta a Diogneto, é talvez a mais bela defesa do cristianismo já escrita. O autor não começa atacando os deuses pagãos com raiva. Ele começa descrevendo a identidade dos cristãos. E ele faz uma afirmação revolucionária. Os cristãos não são uma nação separada, nem uma raça diferente. Os cristãos, escreve ele, não se distinguem dos outros homens nem por terra, nem por língua, nem por costumes. Eles não moram em cidades próprias, nem falam uma língua estranha. Isso era um choque para a mentalidade romana, que via a religião ligada à etnia. Mas o autor continua, pintando o paradoxo da vida cristã. Eles moram em suas próprias pátrias, mas como estrangeiros. Participam de tudo como cidadãos, mas suportam tudo como forasteiros. Toda terra estrangeira é pátria para eles, e toda pátria é terra estrangeira. Ele descreve uma moralidade que desafiava a lógica pagã. Eles se casam como todos, geram filhos, mas não lançam fora os seus recém-nascidos. Uma crítica direta ao infanticídio romano. Eles põem a mesa em comum, mas não o leito. E então, ele chega ao clímax do argumento. Ele responde à acusação de que os cristãos são inimigos da raça humana com uma inversão genial. Para dizer em poucas palavras, o que a alma é para o corpo, isso são os cristãos para o mundo. Pense na audácia disso. Roma dizia que os cristãos eram o câncer do império. Este autor anônimo diz: não, nós somos a alma. A alma está presa no corpo, mas é ela que mantém o corpo vivo. Nós somos perseguidos pelo mundo, mas somos nós que sustentamos o mundo. Essa carta mudou o tom da conversa. Ela mostrou que o cristianismo não era uma negação da vida, mas a sua plenitude. Ela argumentou que Deus não enviou Cristo como um tirano para dominar, mas como um rei envia seu filho, em mansidão e humildade, para salvar, não para violentar, pois a violência não convém a Deus. A Carta a Diogneto foi o primeiro raio de luz na escuridão intelectual, mas era uma carta anônima. O mundo pagão precisava de mais. Eles precisavam de um rosto, de um nome, de alguém que pudesse entrar na escola de filosofia de Roma, olhar nos olhos dos estoicos e dizer: eu li Platão, eu li Aristóteles e eu encontrei algo maior. A igreja precisava de um homem que unisse a coragem do mártir com a mente do filósofo. E, providencialmente, esse homem estava a caminho. Ele nasceu na Samaria, filho de pais pagãos. Era um buscador inquieto, passou por todas as escolas de sabedoria. Estudou com um estoico, mas não aprendeu nada sobre Deus. Estudou com um peripatético, mas o mestre só queria saber do pagamento. Estudou com um pitagórico, mas foi rejeitado por não saber música e astronomia. Finalmente, ele encontrou o platonismo e achou que tinha encontrado a verdade, até o dia em que, caminhando sozinho por uma praia, encontrou um velho cristão misterioso. Esse homem era Justino, e ele estava prestes a se tornar o primeiro grande filósofo mártir da igreja. Ele não apenas defenderia a fé, ele atacaria. Ele escreveria diretamente ao imperador Antonino Pio. Ele reivindicaria Sócrates e Platão como cristãos antes de Cristo. Ele ousaria dizer que tudo que a filosofia grega tinha de bom pertencia por direito a Jesus Cristo, o Logos eterno. A era dos mártires estava se transformando na era dos apologistas. O sangue continuaria a ser derramado,
mas agora ele seria misturado com tinta. No próximo episódio, acompanharemos a jornada intelectual de Justino Mártir. Veremos como ele vestiu a túnica de filósofo sobre as cicatrizes da fé e travou a batalha mais importante da história do pensamento ocidental, a batalha pela verdade. Afinal, a razão é inimiga da fé? Ou a fé é o destino final da razão? Preparem-se, a aula vai começar.